vamos lá, dando sequência aqui, vou clicar no retângulo. Eu tenho as texturas, como eu estava falando também, como eu já cheguei a mostrar, né, em uma aula anterior aí, quando a gente viu os recursos ali da paleta, né, onde eu posso aplicar estilos. Então tenho aqui diversas texturas e posso configurar, né, eu quero colocar aquela textura no meu banner, diagrama ali, quero colocar, né, a proporção dela aqui um pouco menor. Então já posso estar misturando isso aí, ó, com um efeitozinho, como eu mostrei ali, né, com o efeito da difusão. Então fica uma coisa legal aí pra gente fazer. Posso aplicar aqui então já um efeito de estados, né? Deixa eu abrir o painelzinho de estado aqui. Vamos fazer esse objeto percorrer ele ali. Então dupliquei para o estado 2, joguei ele um pouquinho para cá, dupliquei novamente, estado 3 e assim por diante. Eu posso nos estados também alterar o objeto. Aqui eu aumento ele um tiquinho para que ele tipo expanda mais o brilho. Aí quando ele chegar mais para o final aqui, eu diminuo ele um pouquinho novamente. Então aperta a tecla Q, né? Eu não ensinei, eu falei algumas vezes, tecla Q ou Ctrl T para dimensional. Pronto, o brilho ali diminuiu. Se eu der play, ele vai mostrar para mim, né, o efeitozinho passando ali no banner. Ficou muito forte, muito intenso aí, mas dá para já fazer alguma coisa usando aí o Fireworks, texturas, esses filtros que eu mostrei. Esses filtros não, né, esses recursos ali, porque os filtros ainda não foram mostrados. Tem como ainda eu aplicar e melhorar isso aqui através das opções dos filtros aqui que nós vamos ver ainda em aulas mais para frente. Então fica aqui essas opções de contorno, né, na borda e de textura para você dar uma melhoria no seu projeto. Além disso, né, não é porque ele tem textura que ele não pode ter uma gradação não, tá? Se eu quiser aqui ainda eu consigo, olha lá, colocar um gradiente. Eu vou colocar um tom aqui mais clarinho para ele de cor, posso mudar, né, a direção também do meu gradiente. Então muita coisa é feita aí no Fireworks utilizando esses recursos, né, de texturas e de borda aqui, né, de difusão. Então muita coisa bacana que a gente vê em site é criada aí dessa forma. Além disso aqui, ó, eu posso estar trabalhando, né, também com contorno, como eu mostrei. Vou mostrar aqui novamente, né, antes da gente passar para os filtros, como que funciona o contorno no objeto. Eu tenho aqui a cor do contorno nessa canetinha. Vou colocar ela bem destacada aqui, vermelha, só para que dê para entender. E aqui a espessura daquele contorno. Então eu consigo mexer, né, eu não gosto muito de usar contorno nos objetos não. No tipo de linha em que eu quero que ele se transforme, né, uma linha mais com a textura um pouco maior, uma textura básica, tipos aqui, né, de grafite, por exemplo, onde ela vem mais desfocada. Então trabalho ali no geral no contorno. Se eu quero aquele contorno no centro, que é tipo pegando metade para fora e metade para dentro do objeto, ou interno ou externo. Então aqui o primeiro interno, né, no interior, aqui o padrão que é externo e assim por diante. Você consegue também controlar isso aí. E também tem como eu jogar uma textura para ele, né, e a proporção dessa textura no meu contorno aqui, ó. Então dá para trabalhar no geral com o traçado aí dos objetos. Se tiver criatividade para fazer alguma coisinha aí com contorno, sai uma coisa legal. Para fechar essa parte aqui de cor, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, né, os filtros aqui, como que eu aplico filtros nos objetos. Vou fazer o seguinte, deixa eu deletar esses objetos aqui, vou criar, por exemplo, um retângulo. Pronto, vou deixar ele azul. Ele está aqui com a difusão, né, com os recursos ali já aplicados do outro. Vou deixar sem. Vou aplicar aqui filtros, como por exemplo sombra. Eu posso jogar uma sombra por fora, uma sombra interna. Vou colocar uma sombra externa ali, que é essa sombra simples. Então ele já jogou uma sombra aqui no meu objeto por fora dele. Então eu posso estar trabalhando ali com recursos, né, para essa sombra. Se eu der um duplo clique aqui em cima do efeito, ó, ele tem aqui, por exemplo, a distância daquela sombra. Vou colocar 20, ela vai afastar mais no meu objeto. Poxa, mas a sombra está muito forte, então eu tenho a opacidade, eu tenho aqui o ângulo, né, de como que eu quero que ela fique ali. Então tem diversas opções. Tem como eu deixar ela mais suave, menos suave, onde ele vai dar um desfoque ali. Se eu deixar zero, ela fica praticamente que 100% visível. Se eu aumentar a suavidade, ela fica desfocada. Então tem como eu trabalhar com esses recursos aqui. Isso aqui, né, se eu quero suprimir, que remover ali, né, ali no caso a cor do objeto, misturar ela com o efeito da sombra. Isso aqui dá pra gente fazer umas coisas legais com ele também. Se eu aplicar aqui agora, por exemplo, um pouquinho de difusão no meu objeto, ele já começa a sair um objeto bacana ali. Se eu tiver um outro objeto atrás desse, deixa eu
joguei ele para trás aqui, depois eu vou ensinar vocês a posicionarem. Olha lá, ele já pega a cor de propriedade desse objeto. Então começa a dar para utilizar os filtros e fazer algumas coisas, alguns projetos legais aí com ele, né? Deixa eu mexer aqui, por exemplo, na cor desse objeto, ó. Ele vai pegando aquela cor se tiver marcada aqui para esse objeto a opção aqui de suprimir. Então ele mantém aquela cor que eu tenho atrás do objeto ali. Então a gente vai trabalhar com alguns projetos em cima disso aí. Na próxima aula a gente dá continuidade nos filtros.